Boa noite. Vamos começar nosso evento. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês. Eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o WAW, em seguida eu passo a palavra para o palestrante de hoje. Bom, falando aqui sobre o WAW, não sei se todos conhecem, a sigla WAW significa Web Analytics Wednesday. É um evento internacional que acontece em muitos países. É o evento mais popular sobre Web Analytics. Ele já acontece hoje em São Paulo e nós estamos ajudando a organizar no Rio de Janeiro. Ele envolve uma série de pessoas, tá, no mundo todo, e acontece sempre às quartas-feiras. No caso aqui do Rio de Janeiro e também de São Paulo, nós fazemos a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses nós temos novos temas. É um evento sempre gratuito, que conta com a participação de todos. Um pouco da história. Ele foi criado por Eric Peterson. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um dos principais autores na área de Web Analytics. São encontros sempre sobre métricas, mas métricas sob vários ângulos, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar especificamente sobre busca, mas a ideia aqui é sempre ter informações ligadas a resultados. Então, tem o objetivo de promover o mercado digital. A gente acredita fortemente que a análise de resultados ela ajuda muito a alavancar o canal digital. E aqui um pouco da organização e apoio, né? Dessa vez a DPC está participando também, mas, na verdade, aqui a organização é feita um pouco pela Avantar, eu sou da Avantar, um pouco pelo IAB, a Bia está aqui representando o IAB, o Paulo de otimização de sites, e hoje nosso palestrante, André, da DP6, passo a palavra para ele. Gente, muito obrigada, conto com a participação de todos. Obrigadão. Muito bem. Beleza, então, pessoal. Como a Dani falou, então, hoje eu vou falar, né, sobre como analisar resultados de campanha de busca e, mais do que isso, um pouquinho, então, como analisar e ter sucesso em campanhas de busca, tá? Antes de começar a palestra, eu acho que é legal entender um pouquinho do público que está aqui. Eu queria saber, tem alguém aqui que é de agência ou que mete a mão na massa, faz os links patrocinados? Temos alguns, legal. Tá, tem aqui alguém que está do lado do cliente vendo análises ou fazendo análises dentro de Web Analytics sobre a campanha que está sendo feita? Tá, alguns também. Beleza. Então, e alguém que não sabe nem o que é links patrocinados? Direito? Não? Legal, ótimo. Então, eu acho que eu vou conseguir falar com todos esses públicos, tá? Algumas coisas aí um pouquinho mais complexas, outras mais fáceis, vocês vão perguntando. Vamos lá, então. Primeiramente, eu queria me apresentar. Então, meu nome é André Fole. Eu estou trabalhando há 4 anos e meio, tá, no mercado digital. Eu tenho aí alguma experiência, tá, mais com Web Analytics, links patrocinados, né, dentro da parte de Web Analytics, a gente faz muita análise de sites e de campanhas. Tá? Conheço também um pouquinho de SEO e um pouquinho de análise de mídias sociais. Por que eu conheço tudo isso? Porque eu estou, então, no grupo Digital Inc., a empresa que eu trabalho hoje é a DP6, que tem foco específico, né, em todos esses caras, mas a gente também é uma holding com mais 3 empresas. A Digital Flow, que é de ad serving, a Digital Cube, que é mais técnica, tá, de tecnologia, e a Breaking Fingers, que é a nossa empresa nova aí, que faz criação de jogos. Mais uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem sobre mim, eu não gosto de quem comenta CTR. Né? Tem gente que não gosta, né, de chocolate, tem gente que não gosta de outras coisas, eu não gosto de quem comenta CTR. Mas não é por pura sacanagem, não é querendo sacanear os mídias que falam que o CTR foi muito legal, eu vou explicar porque tem algum fundamento. Tá? Muito bem. Já apresentado, então, primeiro, para quem não sabe nem o que é links patrocinados, então o que são eles? Tá? Então a gente pega aqui um buscador, não precisa ser necessariamente o Google. Tá? Eu vou usar ele como padrão porque por estudos aí, a gente vê que 95% dos brasileiros que navegam na internet usam o Google, então acho que vai ser mais claro para todo mundo. Então, eu faço uma pesquisa, então, nesse exemplo por autos. Quando a gente está, então, ver os resultados, olha só, a gente tem, então, uma área aqui que está em destaque, mais amarelinho, que ele já chama de anúncios. E aqui também, essa área lateral,
também chamada de anúncios. Tá vendo? Então, o que a gente tem? Essa área, justamente, em laranja, é a área dos links patrocinados. Tá? Aqui embaixo ficam os resultados orgânicos. Tá? Então, estão aí. E a gente também está acostumado a ver como nomenclatura, busca orgânica ou SEO, e os links patrocinados muitas vezes são chamados de SM também. Tá? A definição de cada sigla está aí. Então, com isso, acho que já dá para saber um pouquinho o que é o link patrocinado. Tá? Qual que é a ideia dele, como que ele funciona. Você seleciona quais são as palavras que você vai comprar. Nesse caso, a pessoa selecionou a palavra autos, por exemplo, e é você mesmo que define como é que vai estar esse anúncio. Então, procurando um carro, tal, não sei o quê, tudo isso quem escreve, quem define é quem está fazendo essa campanha. Beleza? Então tá. Aí, bom, um pouquinho de heatmap, né, aonde são feitos os cliques, geralmente, tá? Não é necessariamente para essa busca de autos, tá? E um pouquinho, mais ou menos, das porcentagens. A gente repara que, de uma forma geral, para palavras que têm, né, muito link patrocinado, a maioria dos cliques tende a ir para eles e menos para as buscas orgânicas, mas isso, lógico, vai ter variação dependendo de cada busca, da palavra que foi buscada, do humor do cara que está clicando, enfim. Vai ter uma série de variáveis. Tá? Beleza, então. Vendo já o que são os links patrocinados, eu vou passar para o funil de conversão. Qual que é a ideia? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, numa visão já mais voltada para o Web Analytics, quais são todas as métricas que a gente passa para chegar, né, na conversão e tentar mostrar para vocês o que é importante olhar, o que não é. E eu vou me basear muito nesse funil inteiro durante a apresentação toda. Tá? Então, nesse momento é importante. Se você não entendeu alguma coisa, se algo ficou nebuloso, para a pergunta. Porque, ao final aqui do funil, a gente vai entrar nas dicas mesmo para ter sucesso com campanhas de busca. E é importante que tudo isso esteja digerido. Beleza? Vamos lá, então. A primeira parte do meu funil são as impressões. Então, o que é uma impressão? Tá? É justamente quando na minha campanha lá de links patrocinados, eu fiz a busca, por exemplo, por autos, e apareceu lá o meu anúncio. Tá? Então, esse aparecimento do anúncio é uma impressão. Então, ele foi visto uma vez. Tá? Impressões é uma métrica importante? Mais ou menos, porque você consegue saber realmente quantas vezes o seu anúncio foi muito exposto para o público. A gente pode tomar ele como uma métrica de awareness. Mas por que eu acho meio ruim, tá, considerar isso como métrica de awareness, de conhecimento de marca? Eu acabei de mostrar para vocês uma busca sendo feita. Levanta a mão aqui quem viu o anúncio da Citroën. 4. Tá? Então, por que essa métrica é ruim? Se a gente teve lá, vamos supor, 100 pessoas, ou esse número de pessoas que a gente está aqui, foi impresso esse anúncio para todas elas? Foi. Mas elas tiveram noção disso mesmo? Não necessariamente. Eu só consegui contar aqui 4 pessoas desse público inteiro que viu esse anúncio. Então, é uma métrica importante, peronomútil. Tá? Beleza, então. Seguindo, né, depois que esse anúncio foi impresso, o que acontece? Beleza, eu vou ter um número, então, de cliques. Ou seja, o cara leu o meu anúncio, a gente sabe disso, né? Então, além dele ter eventualmente visto, quando ele clicou, eu tenho certeza que ele leu o meu anúncio e ele, mais do que isso, acreditou que o meu anúncio ele é o ideal para o que ele estava buscando. Senão ele não clica. Geralmente você só vai clicar em um porque ele já vai mudar. Né? Então, com isso, a gente consegue saber, pô, o cara não só se interessou, como o meu anúncio foi a resposta mais completa para a pergunta que ele acabou de fazer para o buscador. Bacana, então eu tenho um clique. Legal. Depois do clique, o que mais a gente tem de importante? As visitas. Então, depois que ele clicou, né, ele pode esperar um pouco e carregar o site, então isso vai se tornar uma visita já dentro do meu site, ou não, algumas vezes o meu site demora muito para carregar, ele pode sair, ou às vezes até ele entra no site, quer dizer, vai contar como visita, mas assim, ele entra, não gostou e sai fora. Né? É o que a gente chama de bounce, vou falar um pouquinho sobre ele mais tarde. Beleza, então. E por último, depois da visita, se tudo der certo, ele gostou do meu anúncio, ele viu lá o meu anúncio, leu ele, acreditou, clicou, beleza, veio, visitou o meu site, realmente o produto que eu estou vendendo, ou seja lá qual for o meu objetivo do meu site, ele acreditou nisso e ele completou esse objetivo, então a gente costuma chamar isso de aquisições. Tá? Aquisição não se refere necessariamente a um site de e-commerce onde o cara está adquirindo um produto efetivamente. Tá? A ideia de aquisições ele completou qualquer que seja o objetivo do meu site.
Poxa, mas tem site que não está aí para vender? Tem. Por exemplo, tem um monte de site que vive de publicidade. O site que vive de publicidade, ele quer que você veja muita página e que você clique nos anúncios que tem naquele site. Tá? Então, e para esse site, quando você clicou em algum anúncio, você fez uma aquisição. Você completou o objetivo do site. Tá? Beleza, então. Essas não são as principais métricas assim, básicas que a gente vai olhar. Só que está muito fácil, então vamos complicar um pouquinho. Vamos ver o que acontece entre cada uma dessas métricas, tá bom? O primeiro cara é o meu famoso já CTR. Então, a taxa de cliques. O que é isso? Tá? É o número de cliques dividido pelo número de impressões. E agora vem a coisa difícil do CTR, que eu acho que é atenção, pessoal. É o seguinte, o que isso representa? Tá? O que a taxa de cliques representa? Para mim, se resume em uma palavra. Atratividade. Tá? É a atratividade da minha campanha, do meu anúncio. Como assim atratividade? Bom, sou eu que escolho as palavras que eu vou exibir. Né? Então, essa taxa depende das palavras que eu vou exibir. Sou eu também que escrevo os anúncios que vão aparecer. Então, também depende de mim ver quais são esse CTR também depende de mim, porque se eu escolher uma palavra para exibir um anúncio que não tem nada a ver com aquela palavra, essa taxa tende a ser baixa. Agora, se eu eu comprei a palavra autos, então eu escolhi essa palavra autos, eu fiz um anúncio totalmente focado em automóvel e tal, em quem quer comprar, poxa, a tendência é que eu tenha um CTR maior, tá? Então já começa daí a minha desconfiança de quem fala que a campanha teve um CTR muito bom. Porque, então sua campanha foi muito atrativa, ela atraiu muitos cliques, a maioria das pessoas que viram, clicou. E daí? Isso quer dizer que a campanha é boa? Vou questionar, tá? Beleza. Então, por isso, quando a gente falar em CTR, pense em atratividade. E uma atratividade que depende um pouco. Por que ela depende? Porque é você que escolhe as palavras, é você que escolhe os anúncios. Então, essa atratividade depende muito de você. Tá? Se você escolher a palavra, sei lá, bombom de graça, e colocar um anúncio de bombom totalmente de graça, que é só o cara clicar e colocar o endereço que você vai receber um bombom, pô, vai bombar do seu CTR. Né? Isso não quer dizer que a campanha seja boa. Beleza. Depois, então, quando a gente teve um clique até o cara entrar na visita para o nosso site, tem uma taxa que a gente chama de Connect Rate. Tá? Nesse caso, a taxa de Connect Rate ela acaba sendo um pouquinho mais técnica, porque quem é o cara que clicou e não visita o meu site? Geralmente, isso ocorre muito mais quando o meu site está com um carregamento muito demorado ou deu algum problema no site e o usuário acaba se irritando e volta. Tá? Essa questão também, o Connect Rate ele vai ser afetado, às vezes, até dependendo da conexão que esse usuário está. Tá? Porque a gente, quando estava em conexão de escada, para a gente, uma página que demorava 1 minutinho para carregar, a gente esperava, sentado, tranquilo. Agora, na época da banda larga, se deu 2, 3 segundos, eu não está na minha frente o que eu quero, eu já vou embora procurar outro lugar que carregue mais rápido. Né? A gente está ficando cada vez mais impaciente. Então, essa taxa ela vai ter muito a ver com isso, tá? O Connect Rate. Vale a pena observar e, na verdade, prestar mais atenção nele só quando ele está com um valor muito baixo, tipo 70%, o que quer dizer? Né? Abaixo de 70%, abaixo de 80%, sei lá. Por quê? Porque eu estou tendo 80% dos meus cliques, menos de 80% dos meus cliques estão se transformando em visita. Isso é um pouco preocupante. Tá? Porque daqui para cá não é para ter muita coisa. Beleza. Por último, de visitas. Para as aquisições, a gente tem a famosíssima e explorada taxa de conversão. Esse cara a gente vai prestar muita atenção o tempo todo, vai ver todas as variáveis dele, porque é o nosso objetivo do site. Né? Que a aquisição é que o cara complete o objetivo do site. Tá? Beleza. Agora que o funil está um pouquinho mais complicado, a gente tem que lembrar o porquê da existência. Então, por que a gente faz tudo isso? Por que a gente faz uma campanha? Eu faço uma campanha porque eu quero mostrar o meu site, eu quero mostrar o meu produto, eu quero mostrar o serviço que eu tenho a oferecer. Né? E a gente está, geralmente, pagando por isso. Então, o que a gente tem que lembrar? Que, sim, nesse funil entra dinheiro. Tá? Então, eu estou colocando aí o meu dinheiro ou o dinheiro do meu cliente, se eu rodo campanhas para terceiros. Beleza. Mas eu tenho que lembrar também que o objetivo é que saia dinheiro. Tá? Então, completando esse objetivo, a gente tende a ter dinheiro. E não pouco dinheiro, tá? Mais dinheiro do que entrou. Senão não está valendo a minha campanha. Né? Eu quero justamente fazer uma campanha para que eu consiga obter mais retorno do que eu estava tendo sem ela. Senão, eu não faço. Beleza, então. Vamos relacionar
dinheiro com essas métricas tão importantes, tá? Beleza, a primeira vai ser o CPM, tá? CPM, o CP vai ser sempre custo por, tá? No caso do M, são 1000 impressões, só isso. Então, eu vou ver o número de impressões que eu tive, sei lá, 1000, o quanto eu investi, e eu calculo o custo por esse número de impressões. Aí eu tenho, então, mais ou menos quanto que eu gastei para que cada usuário fosse impactado, ou fosse, né, visse a minha propaganda, né? Lembrando um pouquinho, a visualização dessa propaganda não é algo tão importante aqui. Ninguém aqui, ou poucas pessoas lembraram do anúncio do Citroën. Beleza, então. Quando a gente vem falar, então, de cliques, CPC, tá? Então, eu estou vendo aqui qual foi o meu custo por clique. Gastei R$100, tive 100 cliques, meu custo por clique é de R$1. Beleza, então eu já consigo saber quanto mais ou menos que está custando para um cara ler o meu anúncio, acreditar nele e clicar. Né? É um dado interessante. Relevantíssimo para a campanha? Não diria. Beleza. E o CPV? Então, eu fiz uma campanha que trouxe 1000 visitas, gastei R$1.000, meu custo por visita fica de R$5.000, fica de R$1. Beleza. Um dado, então, um pouco mais interessante que CPC, eu vejo quanto que eu estou pagando para trazer um cara que visita para mim. Isso que traz uma visita para o meu site. Isso faz... nossa, é exatamente o que eu queria? Não, né? Eu quero que ele converta. Se ele só veio para o meu site, navegou, ele está gerando mais peso aí para o meu servidor. Se ele não tiver feito nenhuma interação, nada que gere algum retorno para mim, ele, na verdade, me gastou mais. Ele mais me gastou do que trouxe retorno. Tá, e o que importa realmente? Esse cara, o CPA. Então, o CPA, sim, esse é o cara. Por quê? Eu estou vendo qual que é o custo que eu tenho para ter uma conversão. Quanto que eu investi efetivamente para ter um retorno do que eu quero. O que eu quero que seja feito no meu site é a aquisição. Aqui, sim, eu vejo, nossa, então está custando tanto para vender cada produto. Está custando tanto para trazer cada usuário que vai clicar na minha publicidade. Né? É em cima disso, então, que eu vou conseguir calcular se a minha campanha está tendo retorno ou não. É em cima disso que eu vou saber se vale a pena. Né? Então, eu consigo analisar se a minha campanha está sendo boa ou não, e mais do que isso, se eu estou tendo sucesso. Beleza, André, você me falou de um monte de métrica, você me mostrou um monte de coisa, mas assim, no final das contas, o que importa é que eu invisto dinheiro e que tem que sair mais dinheiro. Tá, e se eu não quiser ficar prestando tanta atenção nesse monte de métrica, isso me confunde um pouco, eu quiser olhar só para o cara. Quem é o cara que eu vou olhar que vai garantir? O ROI. Tá? O que é ROI? É o retorno over investment. Retorno sobre investimento. Então, todo o meu retorno aqui, em dinheiro, dividido pelo quanto eu investi. Tá? Então, o que é ROI 2, por exemplo? Eu investi R$1.000 ali, vendi tanto produto, vendi R$2.000 em produtos, eu tive um ROI de 2. Tá? Simples assim. Basicamente, tá? Esse é o funil que é muito importante aí, todo mundo tem em mente. Alguém tem alguma dúvida sobre ele, sobre alguma métrica, quer que eu repasse alguma coisa? É importante isso porque eu vou repassar por ele algumas vezes, tá? Bom, então, assumindo que todos entenderam, vamos embora. Beleza, agora você me encheu de métrica, me encheu de taxa, falou de envolver custo e tal, e o que eu faço com isso? Né? Onde que eu tenho que prestar atenção? Então, só para ficar bem claro, bom, primeiro, eu acho que é importante que a gente saiba isso, como a gente está falando, né, do evento de Web Analytics e tal. Onde que está o Web Analytics aqui? Ele está aqui, tá? Então, os dados de impressões e de cliques você vai pegar na sua ferramenta de link patrocinado. Né, no caso, como eu estou pensando em Google, o Google AdWords vai te fornecer aqueles dados, tá? Esses dados aqui vão vir da ferramenta de Web Analytics. Então, toda a minha visita, toda a minha navegação aqui dentro, que é algo que eu também vou passar, que também é importante, tá? E o volume de aquisições que eu tenho vem da minha ferramenta de Web Analytics. Beleza. E onde eu presto atenção? Nesses 3 caras. Tá? Então, eu vou ter que prestar muita atenção na minha visita, como que ela navega dentro do site, o que está acontecendo lá dentro, no volume de aquisições que eu tenho que prestar atenção em qual que está sendo o custo para que eu conclua o objetivo do meu site e, principalmente, se eu estou tendo o retorno do meu investimento. Se eu garantir o retorno do meu investimento, né, você está investindo 1.000, está saindo 2.000 do outro lado, tá ótimo, você está lindo, sua campanha vai ser mantida no ar porque você está trazendo retorno. Beleza, então. Dito isso, né, dada a linha de métricas, então agora vou começar com as dicas. Tá? Então, não só o como analisar, ele vem mais ou menos até aqui. Como analisar? Tenha foco nisso, que de uma forma geral você vai ter sucesso. Tá? Agora, beleza. O que eu posso fazer, então, para ter, além disso, né, depois de fazer toda essa análise, para eu ter um pouco mais de sucesso, onde que eu me
concentro, com que nuances eu tenho que me preocupar. Vamos entrar nessa parte, então. Vou passar, então, 6 diquinhas, tá, que a gente juntou aí. Eu acredito que sejam são 6 dicas bem abrangentes e que eu acredito que sirvam para dar uma noção legal de qualquer campanha de link patrocinado que você vai fazer, você consegue um sucesso legal seguindo isso aqui. Bom, primeiro, então, definir os KPIs. O que é KPI? Key Performance Indicator, tá? Então, é indicador de performance principal, primário, enfim, mais importante, tá? Então, qual que é o objetivo do meu site? Né? Vai ser vender? Ah, tá. Então, eu preciso definir. Os meus KPIs vão ter todos a ver com a venda. Então, eu tenho que ter muito isso em mente. Qual que é o objetivo do meu site? Se o seu site não tem objetivo, por que ele está no ar? Né? É algo que a gente tem que sim se questionar, tá? Então, não, ele está no ar para vender. Ah, legal. Então, o meu foco vai ser em venda. Eu vou olhar para as minhas métricas de venda, eu vou olhar para o meu retorno. Não, não é venda, é publicidade. Então, eu ganho grana toda vez que um cara entra no meu site e clica lá. Ah, então, se eu vou fazer uma campanha para atrair gente, como é que eu vou atrair um cara? Mas ele vem por causa da publicidade? Provavelmente não, ele deve vir por causa do meu conteúdo, né? Geralmente, quem ganha grana com publicidade tem um conteúdo muito interessante. Então, o que eu vou tentar fazer? Meu foco começa assim, em buscar usuários que tem a ver com o meu conteúdo, que vão se cativar pelo meu site, porque ele vem na primeira vez pela campanha, depois começa a vir por bookmark, porque ele lembra da minha marca, e aí ele começa, então, a me trazer retorno com publicidade. Ah, legal, então eu vou focar nisso, trazer um usuário que esteja de acordo com o meu conteúdo. Beleza. Ou, não, no meu caso é atendimento, então o meu site, ele é um site que eu faço o atendimento do meu cliente, que o cliente ele também pode ligar no meu call center, mas o call center custa bem mais caro do que eu manter o site no ar. Ele também pode ir no ponto de venda, falar sobre o produto ou fazer a reclamação dele, só que isso também é muito mais custoso para mim manter um cara lá. Ah, então tá. Então, nesse caso, eu vou ter que entender se o usuário está chegando lá, ele está conseguindo ser atendido, esse atendimento está ocorrendo de forma fácil, o usuário sabe que existe esse atendimento online. Se ele não sabe, muito da minha campanha vai ser justamente em conscientizar quem são os meus clientes, descobrir onde é que estão os meus clientes. Por quê? Eu quero fazer, primeiro, com que eles saibam que isso exista, e segundo, que o meu atendimento online é ótimo. Por quê? Se ele acreditar nisso, ele começa a usar mais o atendimento online do que, por exemplo, o call center, e com isso eu economizo. Tá? Nesse caso, não é ganhar dinheiro, mas é deixar de gastar, que dá mais ou menos elas por elas. Beleza, então. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir esses KPIs. Tá? Então, primeiro, definir o objetivo para definir os KPIs. Beleza, mas como eu faço isso? Tá? Então, primeiro, né, a gente tem lá muitas métricas, que nem a gente viu lá atrás, no funil, mas poucos KPIs. Tá? Então, e vocês vão ver, métrica vai aparecendo toda hora. Tá? Tem muito mais métrica do que eu mostrei lá dentro do AdWords. Dentro dos Web Analytics, a gente vai passar por algumas outras, mas também tem muito mais métrica. Tá? Não necessariamente elas são todas importantes para você. Você tem que ter um pouco de olhar crítico para entender. De onde que vai vir esse olhar crítico? Daqui. Tá? Então, a gente tem que saber o que a gente quer para analisar se a métrica ou o KPI vai ser bom. O que é um KPI? Tá? Então, é o Key Performance Indicator, né? E eles são aí os fatores chaves para o resultado. Beleza. E quais são os indicadores que vão mostrar se eu estou chegando lá ou não? Então, tentando fazer um exercício rápido com vocês de como deve ser feito isso. Bom, beleza, uma oficina rápida, né? Então, para cada objetivo que a gente viu lá atrás, a gente vai ter alguns conjuntos de indicadores que resumem rapidamente o cumprimento ou não da meta. Tá? Então, isso é importante. No caso de venda, é fácil a métrica, é comprar. Né? Então, eu vou ver o volume de compras que eu tive. Então, tá. E aí, dependendo de qual for o seu objetivo, você tem que dar uma olhada nas métricas que você tem disponível para saber qual que é mais interessante para ele. Tá? Porque qual que é a diferença de KPI e métrica? Tá? Então, KPIs são índices ou taxas calculadas que correlacionam 2 ou mais valores. Tá? Então, impressões, cliques, visitas e aquisições é métrica. Por quê? É uma coisa só. Todos os outros ali